lançamento do livro A Casa dos Pesadelos, aqui na Livraria Cultura na Paulista. Então, Marcos, obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você pela oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho. Vamos lá. Que público você está tentando atingir com esse livro? É uma descoberta das causas dos traumas. Então, eu acho um livro importante para as pessoas que estão passando por essa fase, sim, dos medos particulares, das preocupações, então, para elas se descobrirem, né? Irem a fundo no trauma delas. Mas, sim, a escrita é um pouco mais direcionada para um público mais adulto, porque eu bebo muito na influência do Mal do Século. Então, a minha escrita ela não é totalmente direta, ela é floreada, ela é cheia de descrições. Então, apesar de ser um pouco menos que o meu trabalho anterior, que é o Escravo de Capela, eu ainda mantenho esse gosto meu pelo Mal do Século, ultrarromantismo. Então, eu acho que acaba sendo de talvez 14 anos em diante, né? Daí não tem uma idade limite. Mas assim, 14 anos adulto, né? Young adult. Você é roteirista. Sou. Qual que é a diferença de escrever uma narrativa desse tipo para um roteiro? Eu acho que o mais importante é você ter uma história para contar. O meio que você quer contá-la acaba sendo moldável ao que você quer mostrar. Então, no cinema e na literatura, acaba sendo muito semelhante o fato do sentido da história em si, mas só que a forma de escrita é diferente. Por quê? Porque enquanto na literatura a gente tem que realmente florear um pouco mais, entrar nos pensamentos de personagens e escrever em uma linha de tempo coesa ali, se você escolhe o pretérito ou o presente para escrever, você mantém aquilo, tem umas pequenas mudanças, mas é uma história que se caminha de uma maneira interligada. No cinema, não. No cinema você precisa simplesmente de um cabeçalho, de local, e depois você descreve todas as ações no presente. Por quê? Porque cinema é ação. Você está vendo o que está acontecendo, e como ele é um guia narrativo do que você vai filmar, você nunca pode falar no passado, você nunca pode falar no futuro. Você tem que falar o que você está vendo. Então, assim, quando você escreve para o cinema, você precisa visualizar um filme na sua cabeça e descrever exatamente o que você está visualizando. Então, o foco acaba sendo mais no diálogo do que na descrição. Porque a gente não precisa ir na pesquisa histórica, né? Se você está num livro de época, por exemplo, como o meu anterior, o Escravo de Capela, eu não precisava descrever o ambiente conforme o século, do tipo, por causa da cana e a chegada do café. Meu, isso não existe no cinema. O cinema é uma sala, então sala interna noite. Personagem X conversa com o personagem Y à beira da lareira. De diálogo. Então não existe o calor da lareira, né? Não existem as coisas que você não consegue ver. Então eu acho mais fácil escrever como roteiro. Tanto que todos os meus livros eu escrevo antes como roteiro, porque eles são escritos de uma maneira mais rápida. Daí depois que eu terminei um roteiro, eu falo, esse roteiro dava um bom livro. Eu ouvi rumores, posso estar errada, você me corrija qualquer coisa, que vai ter uma adaptação. Sim. Já tem protagonistas definidos, pessoas definidas? Já tem, é um rumor verdadeiro, tanto que ele foi escrito como em todos os meus textos como cinema anteriormente. E por eu ter visto que ele tinha uma capacidade boa para a literatura também, eu resolvi adaptar, mas ele foi escrito para, inclusive, já tinha antes mesmo do filme estar pronto, do roteiro, ele foi escrito para Letícia Spiller. Então, assim, a Letícia Spiller já é a personagem Laura desse livro, e ela colocou a Rosa Maria Murtinho como a personagem Célia. Então, são os protagonistas. A gente tem jovens que também têm um papel até mais importante que as adultas, mas só que esses a gente vai escolher conforme o tempo, a necessidade, porque eles têm uma idade muito específica, né? Se demorar 2, 3 anos para filmar, talvez o personagem de 16 anos tenha que ser outro do que a gente está pensando hoje. Então a gente não focou ainda nesses personagens, mas a Letícia Spiller e a Rosa Maria Murtinho são nomes que já estão confirmados. E pesadelos, traumas, tudo isso. Quem não tem? Então, o que você se relaciona com o protagonista que tem todos esses problemas de infância e questões a resolver?
Sim, eu acho que todo personagem que um autor escreve é muito relacionado com não apenas os medos particulares, mas situações que ele precisa vivenciar, ou que ele vai precisar vivenciar, medos pessoais que talvez ele tenha receio de ter que enfrentar. E no caso do A Casa dos Pesadelos, ele é um livro um pouco nostálgico, sim, porque ele remete muito aos meus medos de infância, e eu tenho certeza que é os medos de todos nós tínhamos na infância, que é aquele medo do escuro, o medo do sobrenatural, do que está na sombra. A gente vai deitar, a gente está num quarto sozinho e de repente a gente ouve aquele som que a gente não sabe de onde vem, então a gente começa a imaginar de onde vem e de repente aquela sombra que vem da janela se transforma num monstro. Então é sobre isso, né? Só que nesse livro eu trago uma razão para esse pesadelo, né? Do porquê ele existe daquela forma grotesca pro personagem, da onde veio, e aí traz uma conclusão do tipo, eu descobri o meu trauma. Só que com a descoberta do trauma, será que ele vai melhorar ou não? Como que resolve isso? Porque assim, tudo aquilo que eu via à noite era de verdade ou não era? E se fosse, isso vai me deixar melhor ou pior? Sabe? Daí é uma decisão que eu deixo até pro leitor. Ele acaba com isso, do tipo, eu descobri o que é, mas o que eu vou fazer com isso? Então nós, como personagens e como pessoas que vivem desse medo, a gente toma isso pra nós, que é o Tiago descobre e fala o que eu faria, e o livro acaba aí, te deixando, eu queria mais, porque eu queria saber o que ele ia fazer, porque talvez eu fizesse algo assim. Então, mas sim, será que eu saberia o que o Tiago faria? Porque ele é tão traumatizado, ele é tão problemático. Só a sinopse consegue passar isso perfeitamente. Que bom. E é bom porque o evento foi um sucesso, né? Então, Sucesso! Aqui, fechou. Ó, as luzes já estão apagando, estão pegando as últimas luzes. Você já deve ter ouvido de todo mundo, mas eu preciso fazer. E aí, horror nacional em filmes, qual que é o desafio? O desafio é busca de patrocínio, sempre é. Só que o problema ele acaba sendo um pouco maior, porque existe investidor, só que o investidor ele vai no que o público também traz o retorno financeiro para o investimento, né? Então o público nacional hoje ele vai atrás muito de comédia romântica, Globo Filmes, coisas que tem personagens que você conhece e se identifica através das novelas, que é ruim, eu acho ruim. Porque a gente já tem a televisão para fazer isso. O cinema é uma outra coisa, né? É uma coisa um pouco mais íntima, um pouco mais forte até. Tanto que todos os atores que fazem novelas querem fazer cinema, porque cinema é outra potência. Mas infelizmente o público ainda não está nessa pegada. Vem melhorando a cada ano, inclusive o terror nacional vem conseguindo cada vez mais incentivo, não apenas de empresas, mas também do próprio governo federal, de editais. Então a gente espera que melhore, mas não está ruim, não está péssimo, mas assim, podia ser muito melhor. Com certeza. E umas perguntas que eu sempre faço. Você costuma ler Stephen King? Você foi influenciado em algum momento pelo autor? Olha, talvez seja o meu diferencial com os autores do gênero, porque eu gosto do Stephen King, dos clássicos que a gente conhece do cinema, o It, o primeiro, esse eu também gostei, do Iluminado, que o Stephen King até não gosta, né, porque é um filme mais do Kubrick do que do próprio Stephen King. Eu não gosto do Iluminado que ele aprovou, que o Stephen King aprovou. Então, a minha influência maior é Mal do Século mesmo, é Edgar Allan Poe e Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, autor nacional, para mim o melhor de todos os tempos, de toda a história. Macário é o meu livro de cabeceira, Noite na Taverna é o meu segundo livro de preferência, e depois vem os textos do Edgar Allan Poe. Então, bem assim, melancólicos. é o que eu gosto de ler e é o que eu escrevo também. Meus personagens são carregados em melancolia, né, o spleen, né, amores inatingíveis, então é bem nessa linha. Eu adoro Stephen King, nunca desmereci, nunca irei desmerecer o que ele atingiu, mas não é o tipo de terror que eu escrevo. Né, o meu terror realmente é um pouco mais carregado no emocional e cheio de reviravolta, porque o reviravolta virou uma coisa muito comercial hoje, né? A gente precisa ter isso. Então, tem um monte de reviravolta, mas os personagens são carregados em melancolia. E estipular essas reviravoltas realmente deve ser um desafio, né? Mas eu me acostumei. Então, assim, eu gosto de fazer o vai e vem, assim, e eu tenho uma história já muito determinada do final, então é tranquilo para eu, como autor, fazer esse vai e vem de expectativa, né? Porque a gente consegue criar uma expectativa planejada. Então o cara fala, nossa, eu sei que isso vai acontecer porque tá tão clichê, mas de repente você subverte isso e a pessoa, putz, não sabia que isso ia acontecer. Mas por quê? Porque nós sabemos que trabalhar um clichê da maneira correta desde o início faz a pessoa falar, não, eu sei onde vai acontecer, daí você dá uma rasteira nela mais pra frente. Sim. E hoje eu acho que o grande desafio é trazer uma reviravolta para a reviravolta, porque a gente tá tão acostumado a querer identificar que a gente fala, não, é tão óbvio que seja isso que é aquilo outro.
Então, quando você já identifica que o público vai identificar o outro, você já traz uma reviravolta Já se além, prepara pra fazer sabe? outra. Então, cada vez mais está indo nisso, né? Nesse caminho. Então, é assim que eu gosto de trabalhar. Perfeito. Obrigada pela atenção, obrigado. viu? Obrigada mesmo, Tá viu? bom, não, que isso. Sucesso, todo sucesso com esse livro. Tá,